Boa noite, amigos. Do- Nós estamos aqui hoje para falar com vocês uma pequena palavra, a palavra de Deus, em assuntos polêmicos, né? Que muitas pessoas têm dúvida sobre esse assunto ou vários outros assuntos da Bíblia. Então nós estamos aqui para falar hoje sobre a destruição da terra pela primeira vez e o motivo que foi destruído a terra. Eu quero falar com vocês depois sobre como foi a existência de Deus, e a Bíblia prova que muitas vezes a pessoa acha que não, a teoria do cientista que tinha realmente os dinossauros antes e que Deus construiu o mundo depois da extinção dos dinossauros. Eu vou deixar só uma pauta para os irmãos entenderem, onde fala assim, ó. No princípio, quando Deus foi criado, existia somente uma voz que bairava sobre as águas do abismo, porque o mundo só tinha água. Então já existia o mundo, porque o mundo foi destruído por água, a extinção dos dinossauros foi destruído dessa forma. Então ficou só água, não tinha como sobreviver nada na terra. Então Deus veio para reconstruir aquilo que havia perdido. Dessa forma está escrito na Bíblia. E eu vou estar provando, mostrando para vocês na Bíblia. E hoje eu quero falar para vocês o que está escrito em Gênesis capítulo 5, e capítulo 5 a seguir, alguns versículos que fala que as pessoas podem, aliás, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, que diz o seguinte: muitas pessoas fala, a Bíblia comprova que Adão e Eva são os primeiros homens, pessoas na terra. Mas pelo que podemos ver na Bíblia Sagrada, eles eram os primeiros homens e mulheres da terra para Deus, porque existia outro tipo de homem na terra. Mas como a Bíblia considera somente o povo de Deus, fala somente sobre eles, não citava aquela outra espécie de homem que já tinha na terra. Ela pode ter sido gerada como um dos animais, que o homem é um animal racional, mas é um animal. E quando Deus falou assim, haja os animais segundo a sua espécie, essa espécie de homem foi gerada juntamente com os outros animais. Só que ele já era um animal racional. Então ele foi gerado dessa forma. Por isso, encontrado pelo cientista esqueleto que tinha milhões de anos, esqueleto que era o homem de Neandertal, que parecia com um macaco, tinha os dentes grandes, presas grandes, unhas grandes, que era para ele, que ele era um caçador, um carnívoro. Foi encontrado o esqueleto deste homem, o homem de Neandertal. Então, e Deus construiu, fez, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fez um homem separado daquela outra espécie de homem para adorá-lo, já com a inteligência formada.
aquela outra espécie de homem que tinha sido criado junto com os animais, porque a Bíblia não fala quando Deus criou os animais, né? Ele criou toda espécie de animal. E a Bíblia não fala quanto tempo que Adão e Eva conviveu no paraíso, porque a Bíblia diz que um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Ele é eterno. Então eles podem ter vivido no paraíso, afastado da terra, milhões de anos, até cometer o primeiro pecado. Até ter gerado os dinossauros, ter o homem de Neandertal, ter o homem que parecia com o macaco, ter o homem que surgiu, criado junto com os outros animais. Esse homem que não foi vindo de Adão e Eva. Por que encontramos base na palavra de Deus para falar sobre isso? Porque diz no capítulo 6 assim: aconteceu que, como o homem se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher todos os que as conheceram. Então disse o Senhor: não contenderá o homem, o meu espírito para sempre com o homem. Quer dizer o que Deus quis dizer? O homem, aquela outra espécie de homem que não foi de Adão e Eva, se multiplicou muito rapidamente sobre a terra. E como Adão e Eva foi colocado para fora do jardim do paraíso, ele começou a se misturar com aquela outra espécie de homem que não era homens considerados filhos de Deus. E começou a casar e misturar o Espírito de Deus com o homem carnal, que era considerado um animal. Então Deus disse: eu vou destruir a terra, porque o meu Espírito está misturando com a carne. Porque os filhos dos homens estavam achando bonita as filhas de Deus e estavam casando com ela. Estava misturando, fazendo aquela mistura. E bem aqui, também no mesmo versículo, disse um dos outros motivos que Deus resolveu destruir a terra, aqui no capítulo 6, versículo 4, diz assim: e havia naqueles dias gigante na terra. Gigante na terra não quer dizer que seja Golias, pessoa descendente de Golias ou outro homem grande. Pode ser que seja dinossauros. Existia gigante, bichos grandes, que se Deus não destruísse aqueles gigantes, você imagina quantos homens, que era carnívoro, né? Não todos os dinossauros, mas o dinossauro Rex e outros, era gigante, e quantos milhares de homens que ele deveria comer por dia para saciar a sua fome. E se acontecesse isso, o homem acabaria. O homem não se multiplicava como Deus falou para Adão e Eva: agora crescei e multiplicai e enchei a terra. Se ele continuasse deixando os dinossauros, os gigantes na terra, o homem não prosperava, não continuava aumentando. E o desejo de Deus era que o homem se multiplicasse na terra, e não os outros tipos de animais. Então Deus pegou e falou assim: eu vou destruir a terra, porque o meu espírito, o meu filho, que era filho de Adão e Eva, está misturando com as filhas dos homens, que era aquela outra espécie de homem, que já existia outra espécie de homem, tanto que quando a Bíblia fala que quando Caim matou Abel,
ele matou Abel, só existia ele, Adão, existia Caim, Adão e Eva, porque ele já tinha matado Abel. Então só existiam os três. Ele correu, fugiu para as montanhas, com medo, e falou para Deus assim: o meu pecado é maior do que eu posso suportar, porque todos que me verem vão querer me matar, da agora para frente. Quem que queria matar eles? Se só existia a mãe deles e o pai deles. Não existia, se não existisse outra espécie de homem. Aí Deus falou para ele: não, ninguém vai pôr a mão em você, porque eu vou colocar um sinal em você para te proteger, para todo mundo que te vê vai saber que não pode pôr a mão em você, que você é protegido de Deus. Então Deus fez dessa forma, para ele viver. Então a Bíblia diz que dali partiu Caim, andou vagabundeando na terra algum tempo e depois chegou até uma cidade, a cidade de Nod, era o nome da cidade. Se ele chegou até uma cidade, é porque já existia, né? E lá ele casou e teve filhos e filhas e morreu. Então, já existia uma cidade feita naquele tempo. Então, Adão e Eva não eram os primeiros homens da terra. Eles eram os primeiros da terra para Deus, para a Bíblia, para o povo judeu, porque a Bíblia, Deus, Jesus Cristo, é um Deus judeu, como Buda é um Deus asiático, né? Como Maomé, como outros deuses, né? Como os Exus são deuses de outros povos, né? Como tem os Vikings, que tinha Thor, Odin como seus deuses, como tinha os deuses gregos, né, da Grécia Antiga, que são vários, como tinha a Índia, que tem mais de 600 mil tipos de Deus, quase tudo para eles se torna um Deus. Então Jesus é um Deus judeu, que veio trazido pelos judeus. Então Deus, naquela época existia já outros tipos de pessoas na terra sem ser Adão e Eva. Existia um mundo lá fora que eles não participavam porque eles estavam no paraíso. Quando eles foram expulsos do paraíso, eles começaram a participar do mundo terreno, do mundo humano, normal, e viver como nós, e começou a se misturar conosco. E Deus não se agradou disso e disse: eu destruirei o mundo. Então ele destruiu. A Bíblia diz que eu destruirei o mundo, todos os répteis, está escrito no capítulo 6, todos os répteis, todos os animais, todos os pássaros, e começarei tudo de novo. E começou ali um novo mundo a partir de Noé. Ele começou um novo mundo a partir de Noé. Ali ele extinguiu os gigantes, os dinossauros, os grandes monstros que tinha na terra, que poderia facilmente extinguir toda a espécie humana da terra. E para que prosperasse o ser humano na terra, ele precisava fazer esta limpeza na terra. E foi o que ele fez para que o mundo continuasse e fosse o que era hoje. Entenderam, amigos? Então isso é uma parte polêmica que muitas pessoas às vezes não concordam.
Mas se você procurar na Bíblia, você pode perceber dessa forma, que o que eu estou lendo está em Gênesis. Você pode começar do capítulo 4 e vir até o capítulo 6, para você não ler versículo isolado. Você lê o texto e o contexto, para você compreender o que Deus está falando através disso. Então Deus, você pode entender claramente que existia outra espécie de homens, homem de Neandertal, esqueleto de milhões de anos, existia os dinossauros e também existia Deus, que nós vamos estar falando em outro vídeo sobre a criação de Deus, que ele foi criado, ele foi formado bem antes de que tudo isso acontecesse, né? Às vezes nós podemos mostrar para vocês que o Big Bang já havia acontecido quando Deus foi criado. Já tinha acontecido o Big Bang. Nós vamos mostrar para você na Bíblia. Então, nós podemos crer juntamente com os que o cientista acredita e também no que a Bíblia acredita estar correto. Se você juntar e estudar as duas coisas, vocês vão perceber que elas andam e Deus deixou explicado e deixou naquele versículo assim: as coisas reveladas são para vós e vossos filhos, e as ocultas só para Deus. E isso está revelado. Basta você estudar e procurar compreender o que Deus está falando com você. Boa noite e agradeço a vocês pela atenção.